Olá, feliz sábado para você que nos acompanha através do YouTube, de nossas redes sociais. Deus seja louvado porque você está separando um tempo deste dia tão precioso para poder dedicar a Ele a honra, a glória e todo louvor. Bendito seja o nome do nosso Deus nesse dia tão precioso. Fico feliz em poder estar aqui com você nessa manhã de sábado para poder compartilhar uma porção tão agradável da Santa Escritura. Fico feliz também em poder reencontrar você de forma virtual, pelo menos. Em breve sairemos dessa, em nome de Jesus Cristo. Amigos, como já é sabido por todos, nessa manhã nós estaremos dando continuidade a uma série sobre as crenças fundamentais de nossa igreja. E de forma especial hoje, nós iremos falar sobre a criação. Iremos permear sobre alguns textos da Bíblia e iremos entender de fato como se deu a criação. Quantos dias o mundo e tudo que nós sabemos foi criado? Quem se envolveu na criação? E tudo mais sobre isso. Antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento e pedir que você, onde você estiver, por favor, feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração pedindo que o Santo Espírito do nosso Deus nos acompanhe no estudo de sua palavra. Oremos então juntos. Querido Deus, te agradecemos pelas bênçãos tão grandiosas que o Senhor tem nos dado todos os dias de nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos busca e nos acha, porque a tua misericórdia, a tua graça nos alcança a cada instante. Muito obrigado, Deus. Nós vamos agora ler alguns textos da tua santa palavra e te pedimos, Senhor, nos orienta, seja o nosso maior professor nessa noite, nesse dia. É o que nós te pedimos, amado Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus amigos, para falar sobre criação, nós precisamos, obviamente, ler o relato contido em Gênesis capítulo 1 e um pouquinho de Gênesis capítulo 2. Acontece que nós não iremos ler nessa manhã todo o capítulo 1 de Gênesis. Não iremos ler todo. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, o seu smartphone, o que quer que seja, e eu queria que você acompanhasse comigo uma leitura que eu irei fazer do livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, tá bom? Então pega a sua Bíblia, aproveita esse tempinho, pega o seu smartphone, abre lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, e nós passaremos a ler a partir do versículo 26. Não iremos ler todo o relato, nós não temos tempo suficiente, por isso vamos nos deter do capítulo 1, do 26 em diante. Imagino que você já tenha a sua Bíblia aberta, seu smartphone ligado. Então acompanhe comigo a leitura, tá bom? Vamos lá? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto de semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito, muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Como já lhe disse no comecinho da minha fala, nós não teremos tempo para ler todo o relato de capítulo 1 de Gênesis e acompanhar dia a dia o que foi que ele fez. Eu tenho certeza que você já conhece cada dia. Você sabe que no primeiro dia ele criou ali as luzes, o dia e a noite. No segundo dia ele fez o firmamento, os céus e a terra, os mares. No terceiro dia a terra seca, a vegetação. No quarto dia os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas.
No quinto dia, os habitantes, os pássaros, os peixes, e no sexto dia, Deus coroou a sua criação com o ser humano. No princípio de tudo, no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, a Bíblia é muito clara: no princípio criou Deus os céus e a terra, só. É como a Bíblia começa. E eu já li diretamente a coroação dessa criação, para que nós entendamos de cara a primeira coisa. Eu quero fazer um paralelo aqui bem rápido, um paralelo. Eu sempre gosto de ler uma porção da Bíblia e tentar fazer uma aplicação para a minha vida pessoal. E nesse momento eu quero que você faça o mesmo. Esse relato que eu acabei de ler com você, da coroação da criação, da criação do ser humano, me faz entender que Deus, Ele me ama acima de todas as coisas. Me faz entender que Deus se preocupou em fazer um ambiente agradável demais, um ambiente bonito, um ambiente em que o ser humano pudesse sentir-se bem. Então, primeiro, Ele criou todo esse ambiente para somente depois, no sexto dia da criação, no último dia da criação, o mundo ser coroado com a presença do ser humano. Querido amigo, querida amiga, eu já quero que você entenda uma coisa: Deus ama você mais do que tudo. Ele se preocupou em deixar um ambiente agradável para que eu e você habitássemos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos qualquer um, nós somos obra-prima da criação de Deus. Nós somos o melhor que Deus pôde criar naquele relato. Nós somos então a pérola da sua criação. Eu queria que você pensasse nisso e não deixasse esse pensamento sair de sua cabeça. Por favor, não deixe. Você e eu somos valiosíssimos. Você e eu somos uma pérola para Deus. Ele não faria isso, Ele não deixaria escrito se assim não fosse. Veja, a cada dia que Ele ia fazendo alguma coisa, a cada dia da criação Ele criava isso, criava aquilo, e Ele dizia, no final, uma avaliação do próprio Deus: isso é bom. Ele avaliava como bom. Houve tarde, manhã, segundo dia, tal, e Deus avaliava que era bom. Agora, quando chegou no sexto dia, e Ele se envolveu na criação, Ele colocou a sua mão na massa, como diz o ditado popular, quando Ele então decidiu, não apenas por sua palavra, mas com suas próprias mãos, fazer o ser humano. Quando chegou nisso, Ele avaliou e disse: é muito bom. Então, de cara, eu já quero dizer para você nessa manhã: você é muito bom. Você é especial aos olhos de Deus. E por que eu estou me demorando nisso? Porque eu creio que nós não falamos muito isso quando o assunto é criação. Nós não damos muita atenção para isso quando o assunto é criação. Nós aprendemos desde pequeno, por exemplo, Deus fez isso no primeiro dia, Deus fez isso no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, mas nós não damos a devida atenção de que eu e você somos a coroa da criação de Deus. Nós somos uma pérola da criação de Deus. Bom, seguindo adiante, eu queria que você, então, olhasse uma imagem que eu separei para você. Eu queria que você visse bem essa imagem. E uma coisa que me chama a atenção na criação é a seguinte: você perceba que nos 3 primeiros dias da criação, Deus se preocupa em preparar o ambiente. Deus se procura em formar o ambiente. Veja que no primeiro dia, Ele prepara a luz, Ele faz a luz, ali dia e noite. Então, no segundo dia, Ele prepara o firmamento, os céus e o mar. No terceiro dia, Ele prepara a terra seca e a vegetação. A partir do quarto dia, Ele começa então a preencher esse ambiente que com tanto carinho Ele preparou. Então, no quarto dia, para preencher lá a luz, Ele faz os luzeiros, o sol para dominar o dia, a luz para dominar a noite e as estrelas. No quinto dia, então, Ele faz os animais terrestres e o ser humano para habitar na terra seca e na vegetação. Eu queria destacar aqui para você a organização de Deus.
Ele não criou de forma aleatória. Ele não primeiro começou a criar, a partir do 5º dia, ele não fez o homem primeiro, ele não fez os peixes primeiro para depois criar. Ele criou de forma ordenada. E por favor, não me ache repetitivo. Por favor, não me ache. Eu repetirei quantas vezes for necessário. Deus nos tem como a coroa da sua criação. Bom, eu queria avançar um pouco mais. Algumas coisas no relato da criação são importantes nós relatarmos, nós falarmos e conversarmos. A primeira coisa que eu queria destacar é o poder criador da palavra de Deus. Lá no Gênesis, lá no momento da criação, bastava que ele falasse e todas as coisas apareciam do nada. Não havia matéria existente. A palavra de Deus não dependia de alguma coisa existir para, por exemplo, aparecer o sol, a luz, a lua, as estrelas, ou os peixes, nada disso. Deus apenas falava. Através do poder vivificador e criador da sua palavra, as coisas apareciam, se formavam. E eu quero novamente fazer um outro paralelo. Sabe, amigos, talvez você esteja enfrentando um momento crucial da sua vida. Acha que tudo está desfeito. Talvez você ache que não há mais solução para X problema. Talvez você ache que a sua vida está tão despedaçada que não haja solução alguma, que ninguém jamais poderá ajudá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o quão despedaçado esteja a sua vida, não importa o tamanho da sua aflição, Deus, com o seu poder criador, vivificador, Ele pode dar a solução para o teu problema. Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode criar uma solução num lugar, num ambiente onde você talvez ache que não será possível. No mesmo modo que Ele fez na criação, Ele pode fazer na tua vida hoje. Ele pode criar uma solução. E do mesmo modo Ele fará quando tudo isso acabar. Por sua palavra, tudo se fará novo de novo. Uma outra coisa que eu quero comentar com você, querido amigo, querida amiga que nos assiste, é o seguinte: tem se discutido muito sobre a criação, no que diz respeito aos dias da criação. Ora, foram dias literais, foram dias simbólicos. O mundo foi mesmo feito em 6 dias literais, de 24 horas cada dia? Ou será que durou milhões e milhões, até bilhares de anos? Bom, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, você verá que se tratam de 6 dias literais, de 24 horas cada dia. A Bíblia nos dá essa certeza. E eu queria mostrar para você duas evidências, pelo menos 2 evidências, de que esses dias são realmente dias literais de 24 horas. Bom, primeiro vamos recorrer aqui ao original, à língua original da Bíblia. Se você pegar o hebraico, que foi a língua original, que foi escrito Gênesis, por exemplo, você verá que a palavra que deu origem, que deu significado a dia, traduzida por dia, é a palavra Yom. Yom em hebraico significa em português dia. E toda vez que essa palavra Yom aparecer na Bíblia seguida, acompanhada de um número definido, esse Yom, ou seja, esse dia está se tratando de um dia literal, de um dia de 24 horas. Deixa-me dar um exemplo aqui para você. Se você puder rapidamente folhear a sua Bíblia mais umas páginas para frente, em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, no versículo 11, você vai ver um exemplo disso que eu estou te dizendo. Gênesis 7, 11, diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Eu vou parar por aqui. Esse dia que aparece aqui é Yom. E você veja que ele está aparecendo juntamente, coligado com um número. E por isso aqui esse Yom, ou seja, esse dia, é um dia literal. Aqui, quando nós estamos tratando aqui da vida de Noé, e Noé não viveu milhares de anos, bilhões de anos. Então, o mesmo Yom, ou seja, o mesmo dia,
retratado no dia da criação é o mesmo Yom, ou seja, o mesmo dia retratado aqui em Gênesis capítulo 7, verso 11. E da mesma forma, você pode ver Êxodo 16, verso 1, nós não vamos ler, mas o mesmo dia que aparece lá é a palavra Yom, que aparece no relato da criação. Essa é a primeira evidência de que o dia, tarde e manhã da criação, não se tratava de apenas um dia simbólico, pelo contrário, mas de um dia literal de 24 horas. Uma outra evidência que eu queria ver contigo é o próprio decálogo, os 10 mandamentos. Se você puder abrir rapidinho, por favor, esse eu queria ler contigo, Êxodo capítulo 20, por gentileza. Pega a sua Bíblia, o seu smartphone, eu queria ler contigo, Êxodo capítulo 20, por favor. A partir do versículo 8, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Novamente a palavra que aparece aqui é Yom, e aparece acompanhada de um número. 6 dias literais fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ora, Deus não pediria, Deus não deixaria aqui nos seus 10 mandamentos um dia específico para guardar, atrelado ao dia da criação, se esse dia fosse apenas simbólico, se não fosse de 24 horas, se fosse um dia simbólico de milhares de anos. É mais uma evidência de que os dias da criação, os 6 dias relatados no primeiro capítulo de Gênesis, tratam de dias literais, tratam de dias de 24 horas, começando de um pôr do sol e se estendendo até o outro. Amigos, eu me pergunto às vezes quais implicações tem para nós acreditarmos que Deus é soberano e que criou todas as coisas no começo. Quais implicações isso nos dá na minha vida de cristão hoje, por exemplo? Como adventista do 7º dia, que implicações eu posso ter após ver todos esses ensinamentos na Bíblia de que Deus é soberano, é o Senhor Criador? Foi Ele quem fez o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Foi Ele mesmo, com suas próprias mãos, que fez você e que me fez, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que implicação traz? Por que motivo nós cremos nisso? Para que nós cremos nisso? E por quê? Bom, a primeira coisa é até um efeito cascata. Se a gente não crê em Gênesis capítulo 1 como sendo um relato literal, um relato histórico da criação do universo, da minha criação e da sua criação, provavelmente também não cremos em outras porções da Bíblia, ou na Bíblia inteira. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever esse relato, é o mesmo Espírito Santo que inspirou todo o restante da Bíblia. Aqui eu já quero chamar a sua atenção. A segunda coisa que eu queria falar é que faz diferença você e eu entendermos que nós adoramos um Deus criador. Faz total diferença nós estarmos aqui numa igreja, você no seu lar, na sua casa, através de um smartphone, de um computador, na sua Smart TV, tanto faz. Faz diferença você saber que você está adorando um Deus que te fez. Um Deus que preparou todo esse mundo. Certamente, no princípio, era bem mais bonito do que é hoje. Mas faz total diferença você entender que o Deus que você está adorando é o Deus criador dos céus e da terra. Se assim não fosse, tudo isso iria por água abaixo. Para que estaríamos adorando a Deus numa manhã de sábado tão bonita como essa? Então, entender que Deus é nosso Criador, crer nisso, crer no poder criador de Deus, é o fundamento da nossa adoração. Você até lembra do texto de Apocalipse, capítulo 6 e 7? Me permita, eu vou ler bem rápido Apocalipse, deixe-me abrir aqui, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, deixe-me achar aqui. É um texto bastante conhecido, e com isso nós vemos que crer num Deus Criador
é o fundamento da nossa adoração. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui está o fundamento da nossa adoração. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus criador, um Deus que tomou o tempo, que tomou 6 dias para fazer tudo isso e tirou um dia específico para criar você e a mim, que colocou as suas mãos no barro para criar o homem. Faz total diferença. Uma última coisa que eu quero ressaltar aqui, que pouco é falado, é também o senso de administração das coisas que Deus criou. Talvez as pessoas que mais deveriam cuidar, as pessoas que mais devem cuidar do meio ambiente, por exemplo, são as pessoas que creem nesse relato como um relato verídico, histórico. Nós, adventistas do 7º dia, por exemplo, temos um dever de cuidar da obra-prima da criação do nosso Deus. Temos um dever de cuidar também, administrar a nossa vida, administrar o nosso corpo, a nossa saúde, porque eu não sou qualquer um aleatório, eu sou obra-prima de Deus, eu sou a coroa da criação de Deus. Sabe, amigos, eu queria fazer um outro paralelo e eu prometo não demorar muito. Nós, diversas vezes em nossa vida, a gente não dá a devida atenção que tudo isso merece. Por vezes amaldiçoamos a Deus. Por vezes negamos a Deus no sentido de sua criação. Por vezes nós não entendemos que somos essa obra-prima da criação. Quantas e quantas vezes não cuidamos sequer do nosso corpo, da nossa saúde. Eu estou falando básico, e você pode aplicar isso a qualquer outra coisa que vier à sua mente. Saiba de uma coisa, eu não me acho repetitivo, eu repetirei quantas vezes for necessário. Deus tem você e eu como obra-prima de sua criação. Bom, eu queria agora partir para uma conclusão simples e óbvia. Então, por que há tanta discussão entre criacionismo e evolucionismo, por exemplo? Nós não temos tempo suficiente para ver aqui diversos argumentos que os evolucionistas usam para dizer que nós, por exemplo, evoluímos de uma espécie inferior. Não temos tempo. Mas eu queria que você notasse uma última coisa. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias. Isso mesmo que você está ouvindo. São teorias. E o que é teoria? Teorias são coisas que a ciência não pode provar. Nós não estávamos lá no relato da criação, não temos comprovação científica de que foi assim. E da mesma forma, os evolucionistas não podem provar, eles usam argumentos que ao longo dos anos têm caindo. O que eu quero dizer para você é que são teorias. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Por favor, pegue sua Bíblia, eu quero abrir no último texto dessa manhã. Pegue sua Bíblia, eu queria que você fosse lá para o Novo Testamento e abrisse em Hebreus capítulo 11. Isso trata de fé, querido amigo e querida amiga. Isso é fé, nada mais do que isso. Eu quero mostrar para você que nós precisamos de muito mais fé para acreditar, por exemplo, no mundo evoluído, que nós somos pessoas vindas de espécies inferiores, por exemplo. Pegue sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu queria ler contigo o versículo 3, por favor. Hebreus 11, versículo 3. Acompanhe a leitura. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, amigo, nós precisamos de fé para entender que Deus colocou a sua mão na massa para criar você e a mim. Nós precisamos de fé para entender que esse relato aqui é verídico, é verdadeiro. E pela fé, nós entenderemos que isso tudo é verdade. Pela fé, nós entenderemos que Cristo nos ama acima de qualquer coisa. O relato bíblico
que nos apresenta Cristo se doando em favor da humanidade, não faria sentido se Ele mesmo não tivesse criado tudo isso. Eu quero te levar a refletir nisso nessa manhã. O poderoso Deus que reina sobre todos, sobre tudo, o poderoso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que intercede por mim, por você, o mesmo Deus que se doou, que morreu, o mesmo Deus que te prometeu um lugar especial para morar, é o mesmo Deus que criou todo esse universo, é o mesmo, não muda. Por isso, amigo, querida amiga, pela fé, entendemos que Cristo, o Espírito Santo e que Deus criou todas as coisas. Pela fé, tudo que é visível, apareceu do que não é visível. E você? Em que você crê? E você? Como tem lidado com tudo isso? É esse o convite que eu tenho para você nessa manhã. Medite na criação de Deus. Medite na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de textos, de passagens que nos confirmam que Deus é o nosso Criador, que Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. E eu novamente vou repetir. Você e eu somos a pérola da criação de Deus. Você e eu somos um presente da criação de Deus. Filhos, filhas, você crê nisso? Eu queria que você meditasse nisso, refletisse nisso. Não se desespere, os teus problemas irão acabar. O mesmo Cristo, Criador de tudo, irá te resolver os problemas. Não se desespere, não pense em tirar a sua própria vida, não pense nisso, naquilo. Você é importante para Deus. Você é a obra-prima da criação. A criação não existe isolada nos 5 primeiros dias. Você faz parte da criação de Deus. Você veio para povoar a criação de Deus, o mundo. E eu insisto nisso, e insistirei até o fim da minha vida. Você é obra-prima da criação de Deus. Eu queria pedir que você refletisse, meditasse numa música que nós iremos ouvir. Eu queria que você parasse tudo que estiver fazendo, parasse de esquentar as panelas, de mexer no celular, dos barulhos, enfim. Coloca o fone no ouvido agora e medita na música que nós iremos ouvir. E lembre de uma coisa, o mesmo Deus que fez esse gigantesco mar que nós conhecemos, o mesmo Deus que fez esse gigantesco planeta que nós conhecemos, o Deus que fez a delicadeza de uma flor, o mesmo Deus que fez a delicadeza, por exemplo, da nossa floresta que nós conhecemos, é o mesmo Deus que criou você e a mim. Por isso, creia que Deus te ama acima de todas as coisas. Vamos ouvir então um louvor e em seguida nós terminaremos. Anjos meus pés.
Amém. Que bela música, não é? E é nesse sentido que eu quero orar contigo. Ainda que os teus pés falhem, confie em Deus. Clame a Deus, Ele te ouvirá. Ainda que você esteja se sentindo pequeno, cabisbaixo, que você não tem importância, que você não é nada nem ninguém, clame a Deus. Ele quem te fez. Clame ao Senhor, porque você é obra-prima da criação do nosso Deus. Feche os teus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, Pai bondoso, Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque sentimos isso em nossas vidas. Nós sentimos, Deus, que toda essa complexidade, todas essas milhares de células, todos os nossos pensamentos, não poderia ser fruto do acaso. Tem as mãos de um Deus poderoso e são as Tuas mãos, Deus. Obrigado por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu fazer de nós a coroa da criação, a pérola da criação. Louvamos o Teu nome por tudo isso, Senhor. Por favor, tira de nós todo pensamento medíocre, todo pensamento de que não somos capazes, não somos nada, de que, enfim, molda o nosso pensamento, o nosso caráter, o nosso pensar. Senhor, faça com que consigamos, a partir de hoje, agir como verdadeiras obras das Tuas mãos. Como pérolas da Tua criação, Deus, nós Te pedimos forças para isso. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé para crer, acreditar com todas as nossas forças, de que o Senhor foi quem fez tudo o que há nesse planeta, de que o Senhor com Suas próprias mãos nos fez. Nós pedimos isso, Deus, porque somos bombardeados todo santo dia com informações contrárias a essa. Mas pelo poder que vem de Ti, Senhor, pelo poder que emana da Tua boca, das Tuas mãos, que emana de Ti, seguiremos firmes nesse propósito, nessa fé, na aceitação de que viemos de Ti, somos feitos por Ti. Bondoso Deus, nos dê um dia agradável em Tua presença, esteja conosco durante todos os nossos afazeres, esteja conosco durante toda essa semana que iniciará. Eu Te agradeço por tudo, maravilhoso Deus. Amém.